temos um exemplo. Tá? Observe essa parede vermelha, um vermelho saturado. Tá? E temos aí uma coluna branca que está ressaltada, com a moldura e o teto branco. Veja como o branco, ele salta, né? Ele se ressalta, ele salta nessa imagem. E se eu pintasse toda essa superfície que está em branco agora com uma cor neutra, com uma cor que neutralizasse isso, como, por exemplo, o marrom. Olha a coluna. Percebe como o vermelho perdeu força? Perdeu aquele impacto, aquele contraste tão forte como a gente tinha visto na lâmina anterior. Que contraste forte se tem quando você tem uma cor saturada, né? Um matiz saturado num fundo branco, como ele fica intenso, fica mais agressivo. Também fica bastante intenso, só que mais delimitado, quando colocamos a cor saturada num fundo preto. Mas quando temos um fundo que é intermediário, que não é tão drástico como o branco, nem tão drástico como o preto, que pode ser o cinza, pode ser os marrons, os beges, né? Eu tenho assim uma certa neutralização, o matiz saturado se acalma. Então, às vezes você quer usar um azul forte na parede, e se você deixa o teto absolutamente branco e as outras paredes adjacentes totalmente brancas, esse azul vai ter um impacto muito mais agressivo, mais forte. Mas se você pintar essas paredes adjacentes de um bege muito clarinho, palha, bege, um cinza claro, esse azul vai continuar sendo aquele azul, mas ele vai perder a agressividade. Então, é assim que a gente aplica o conceito do contraste simultâneo das cores em design de interiores. Bem, outro conceito importantíssimo sobre as cores, né, é que, como eu já disse, qualquer matiz dentro da cor pigmento, que é o que nós estamos estudando, ele pode ser escurecido ou ele pode ser clareado. Então, dentro da teoria das cores, existe o tom. Tom é uma propriedade que as cores, os matizes e as cores neutras, no caso das cores neutras, né, o cinza e o marrom, é uma propriedade que as cores podem ter pela adição de preto ou branco, ou preto com branco, a determinada cor. Então, existem, numa classificação genérica, 3 tons básicos. O saturado, que é imutável, que é a cor pura, é o matiz puro. Né? Então, só pode ter um tom saturado, só podem ter os matizes. Já vão entender por quê. Só os matizes podem ter o tom saturado. Há também o tom rebaixado ou escurecido. O nome técnico é rebaixado, ou escurecido, ou acinzentado, que é aquele matiz ao qual foi adicionado só preto, em diferentes proporções. Se eu tenho lá um pouquinho de tinta e misturo um pinguinho de preto, eu vou começar a escurecer aquele matiz. Né? Quanto mais preto eu coloco, mais escuro ele vai se tornando. Né? Então, o matiz rebaixado é aquele que recebeu preto, mas ele pode também receber um pouco de branco. Então, eu posso colocar naquele pigmento, naquele matiz, o preto, mas bastante preto, mas um pouco de branco, para que ele fique não só escurecido, mas ele fique com um tom acinzentado. Por que acinzentado? Porque cinza é o resultado, no caso da cor pigmento, do preto com o branco. Então, na imagem, sim, e o terceiro tom é o tom luminoso. O tom luminoso é aquele em que há uma adição de branco que pode ser em diferentes proporções. Então, quanto mais branco eu vou adicionando a um matiz ou uma cor, no caso do marrom ou do cinza, quanto mais branco eu vou adicionando, mais clara essa cor vai se tornando, mais luminosa. Então, por isso são 3 tons: o saturado, que é exclusivo dos matizes,
os tons rebaixados e os luminosos. Né? E os luminosos também podem ter um pouquinho de adição de preto e muito branco, então eles vão ficar claros, mas com um tom mais acinzentado. A imagem da direita, esse banco, né, que usei o matiz violeta para exemplificar, ele está aí num tom praticamente saturado. A imagem da esquerda, perdão. A imagem da esquerda temos o banco com o matiz praticamente saturado. À direita, temos ali o matiz violeta com um tom com 2 tons luminosos. Na parede é um pouquinho mais escura do que a manta e o forro dos travesseiros, né? Que são um pouquinho mais claros. Então veja como o matiz é o mesmo, é o violeta. E a ele, no caso da imagem da esquerda, está mais saturado, a cor está pura. E no caso da imagem da direita, temos superfícies às quais foram adicionadas diferentes proporções de branco. Então temos aí exemplo de 2 tons, o tom saturado à esquerda e o tom luminoso à direita, né? Sendo que o luminoso pode ter qualquer quantidade, sempre luminoso pode ter qualquer quantidade de branco. Veja aqui, nesse ambiente temos aí, vamos ver, todos os matizes aí são saturados. O amarelo é um amarelo puro, é um amarelo primário, saturado, a cor pura. Depois temos aí ao fundo aquele tecido, né, da parte estofada. Reconhecemos o azul primário, reconhecemos umas cores terciárias que está ali no verde, né? Bom, também tem algumas que estão luminosas ali, algumas faixinhas daquele tecido listrado realmente estão luminosas, né? Estão com branco. Mas eu quero chamar a atenção aqui em relação ao amarelo. O amarelo neste projeto é um bom exemplo de um tom saturado. Os tons rebaixados, como eu disse, são aqueles que possuem preto na sua composição. E mesmo possuindo preto, podem também receber branco e ficar acinzentados, como é o caso de todas as superfícies verdes desse dormitório. A manta da cama, a saia, a cortina, a cabeceira, né? Temos aí exemplos de diferentes níveis de rebaixamento do matiz verde, ao qual foi adicionado preto, mas também foi adicionado branco. Porque se eu tivesse o verde só com adição de branco, eu teria um verde clarinho, um verde mais luminoso, né? E não é o caso. Aí a cor está rebaixada, ela está escurecida, mas também tem certa luminosidade porque foi adicionado branco. Veja aqui há um exemplo de azul, ao qual foi adicionado unicamente branco, tanto nesse recamier aqui que está aos pés da cama, quanto na cabeceira, né, que também tem um azul luminoso, ou seja, ao matiz azul, o matiz aí é azul, e a ele foi adicionado branco, por isso que ele tem esta tonalidade clara, né? Um tom claro.